Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre comorbidades e a assistência que deve ser prestada para dependentes químicos junto com transtornos ou síndromes. Então, fica comigo que essa série vai ser maravilhosa. Vai esclarecer muita coisa para você e principalmente para mim, porque nós aprendemos um com o outro. Tamo junto? Comorbidade. Comorbidade pode ser definida como a co-ocorrência de duas ou mais enfermidades ou transtornos em uma mesma pessoa, num determinado período de tempo ou por tempo indeterminado. A manifestação de transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de drogas e de outros transtornos psiquiátricos vem sendo bastante estudada desde os anos 80. Pode-se dizer que o abuso de substâncias psicoativas é o transtorno coexistente mais frequente entre os portadores de transtornos mentais, sendo fundamental o correto diagnóstico das doenças envolvidas. Os transtornos mais comuns incluem os transtornos de humor, como a depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos de conduta, o déficit de atenção e a hiperatividade e a esquizofrenia. Transtornos alimentares e transtornos da personalidade também estão relacionados com o abuso de substâncias psicoativas. Vamos falar sobre diagnóstico, relevância clínica. Uma das maiores dificuldades na abordagem do paciente com comorbidade está no diagnóstico diferencial, pois ocorre uma superposição de sintomas. Um transtorno pode aumentar ou mascarar o outro. Intoxicação por abuso de álcool ou estimulantes, por exemplo, pode produzir sintomas de mania ou hipomania, enquanto a abstinência a substâncias com frequência se manifesta com sintomas de disforia e depressão. Não é fácil, no início, estabelecer diferenças entre a presença de comorbidade psiquiátrica e abuso de substâncias psicoativas. Por outro lado, também ainda não é claro o efeito dessas substâncias na apresentação dos sintomas em pacientes com transtornos mentais graves, não sendo possível estabelecer a real influência das drogas psicoativas sobre a psicopatologia. Alucinações experimentadas por dependentes de álcool podem não diferir significativamente das alucinações experimentadas por pacientes esquizofrênicos. Aspectos envolvendo gênero, etnia e status socioeconômico também não devem ser esquecidos. Muitos autores concordam que tais fatores podem levar a pistas de situações ambientais traumáticas ou dificuldades variadas que influenciam o desenvolvimento ou agravamento, tanto das questões relacionadas ao abuso de substâncias psicoativas, quanto à comorbidade psiquiátrica. Em razão do elevado índice de comorbidade com a OSA entre as mulheres que apresentam diagnóstico psiquiátrico em relação aos homens, uma atenção especial deve ser dada para o acesso ao uso do álcool ou drogas, substâncias, pelo sexo feminino. Médicos, psiquiatras e profissionais da saúde tendem a não detectar o abuso de substâncias psicoativas em pacientes com doença psiquiátrica grave, como esquizofrenia e depressão. Além disso, no sentido oposto, em programas de tratamento para abuso de substância, foi encontrado que metade dos pacientes que apresentam comorbidade psiquiátrica nunca havia recebido tratamento para este problema. O tempo necessário de abstinência de álcool ou outras drogas para se firmar o diagnóstico do transtorno primário ainda não foi definido na literatura médica, podendo variar de semana a meses. O correto diagnóstico por meio das entrevistas iniciais ou da observação da evolução clínica podem facilitar a abordagem terapêutica e as estratégicas de prevenção de recaída. Agora, o que investigar? A história dos sintomas psiquiátricos, tratamentos passados, como hospitalizações, terapias, internações em clínicas ou comunidades terapêuticas, tipos de medicações utilizados, idealizações suicidas ou atos de violência, história do uso de álcool ou outras drogas e a avaliação com a família.
Vamos falar sobre elementos do diagnóstico diferencial. Identificar as queixas isoladas e as síndromes incompletas. Observar a sequência da aparição dos transtornos. Valorizar a história pessoal ou familiar de transtorno psiquiátrico. Avaliar a ocorrência dos sintomas psiquiátricos durante período de remissão do transtorno de uso de substâncias psicoativas. A melhora rápida pós-desintoxicação sugere que o transtorno tenha sido causado por algo. Utilizar questionamentos padronizados, instrumentos de pesquisa, que é revisão de prontuário, exame físico, realizar exames laboratoriais de urina e bafômetro. Vamos falar de tratamento. Tratamento integrado e organização de serviço. Vários sintomas atribuídos a uma comorbidade são muitas vezes sintomas associados ao período de intoxicação ou de abstinência a uma ou mais substâncias psicoativas. Algumas abordagens integradas para pacientes comórbidos que incluem os seguintes fatores: estratégias para aumentar a adesão ao tratamento, convicção acerca da relação entre abuso de substâncias psicoativas e transtorno psiquiátrico, tratamento concomitante dos dois distúrbios para aliviar qualquer conflito entre as modalidades de tratamento. Outros fatores também sugerem que o tratamento integrado de pacientes com comorbidade psiquiátrica tem um melhor resultado do que o tratamento sequencial ou paralelo, com uma abordagem abrangente, incluindo maneiras para lidar com a crise aguda, por equipe multidisciplinar e por terapeuta individual, aguardando a desintoxicação com abstinência por, no mínimo, 2 semanas. A pior evolução dos pacientes dependentes de drogas que apresentam comorbidade psiquiátrica pode ser atribuída em grande parte à abordagem tradicional, que trata o dependente ou a dependência em um serviço e o transtorno psiquiátrico associado em outro. Serviços voltados ao atendimento de pacientes dependentes têm pouca segurança e experiência em trabalhar com pacientes psicóticos, pacientes bipolares ou com graves transtornos de personalidade e acreditam que seu tratamento está além de suas possibilidades. Por essa razão, existem propostas para programas específicos que permitam às equipes de saúde mental e terapêutica desenvolver formas efetivas de lidar com tais pacientes, visando conscientizá-los da necessidade de se tornarem abstinentes, melhorar sua adesão ao tratamento e reorganizar suas redes sociais. Alguns autores enfatizam a necessidade de incluir também no tratamento, além dos itens aqui citados, programas psicoeducacionais, como, por exemplo, orientação ou aconselhamento para atendimento familiar. Pacientes com dependência química necessitam de maiores esforços por parte do terapeuta para estabelecer uma aliança capaz de promover mudanças em seu comportamento e aumentar as possibilidades de aderência à terapia proposta. As psicoterapias têm se mostrado atualmente consistentes quando avaliadas em pesquisas clínicas para o uso e transtornos de ansiedade e do humor, tanto depressivo quanto bipolar, além de fortalecer a aliança terapêutica nos portadores de demais transtornos. Essa aliança tem importância especial para os portadores de transtornos de personalidade, que apresentam dificuldades para mudanças de estágio, redução da adesão e altas taxas de abandono de tratamento. Vários tipos de intervenção são propostas, entre elas tem sido dada preferência à terapia cognitiva comportamental e outras modalidades relacionadas, na forma de prevenção de recaída tanto individual como em grupo. Em relação ao tratamento farmacológico, a regra geral é aguardar o período de desintoxicação para iniciar o tratamento da comorbidade. Considerações específicas na escolha do agente farmacológico para o uso em pacientes com dependência de substância incluem segurança, toxicidade e potencial de abuso. Obviamente, se um paciente está em crise psicótica, agressiva ou suicida, a intervenção imediata específica deve ser realizada, ainda que se considere o transtorno afetivo relacionado à dependência química, ou seja, farmacoterapia, proteção ambiental, orientação familiar, psicoterapia de apoio.
Os seguintes itens devem ser considerados centrados em estratégias de manejo biopsicossocial. Considerar a combinação específica da comorbidade e o estágio da motivação ao escolher o melhor método de tratamento. Considerar o uso da farmacoterapia para o tratamento do transtorno psiquiátrico. Desintoxicação e fase inicial de recuperação e prevenção de recaída. Usar técnicas psicossociais para aumentar a motivação, auxiliar na resolução de problemas ambientais e em maneiras de lidar com situações difíceis. Fornecer apoio familiar e informação sobre tratamento adicional de apoio, como grupo baseado nos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos e outros grupos de autoajuda. Apoio psiquiátrico para o controle de sintomas psicóticos, maníacos e depressivos, com ou sem risco de suicídio. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que essas informações vão abrir muito a mente de muitas pessoas que você conhece. Legal? Shalom, shalom e tamo junto! Valeu!